dia, queridos alunos da IPR Baianão, os nossos queridos alunos da nossa Escola de Líderes, que é o pastor Pablo Ricardo. Nós estamos aqui mais uma vez passando para deixar mais um momento do nosso curso de homilética. E hoje eu gostaria de fazer menção da segunda epístola de Timóteo, no capítulo 4, apenas 2 versículos, que a palavra de Deus nos diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Então, uma das coisas que nós estamos sempre, queridos alunos, salientando na vida de vocês, é que nós precisamos pregar a palavra. Então, nós percebemos que a palavra é o conteúdo da pregação e a autoridade do pregador. Então, na verdade, todo sermão, toda mensagem, ela emana do texto. Então, o pregador prepara o sermão, mas a mensagem é de Deus. Então, que possamos caminhar a cada dia dentro desses princípios, e precisamos entender que a palavra de Deus, ela tem 2 objetivos principais, que é salvar os perdidos e edificar os salvos. Então precisamos entender que dentro do propósito, nos tipos de sermões que nós já estudamos a semana passada, nós falamos acerca do sermão textual, nós falamos acerca do sermão temático, ou tópico, e falamos acerca do sermão biográfico e também do sermão expositivo. E um dos princípios que nós precisamos estabelecer a cada dia é fazer uma boa exegese do texto, ou seja, extrair do texto o que lá está. Então nós precisamos caminhar dentro dos 3 princípios, citado por muitos, inclusive o Hernandes Dias Lopes, ele chega a citar acerca dos 3 verbos, ler, explicar e aplicar. Ou seja, nós precisamos ler bem, muito bem o texto bíblico, quantas vezes for possível, 5, 10 vezes, para termos o domínio na hora da expressão, da leitura, para deixar os ouvintes bem conscientes da leitura bíblica, bem pausada, respeitando os pontos, a gramática. E ao mesmo tempo, além de lermos o texto bem, devemos explicá-lo de forma correta. João Calvino ele chega a dizer no seu livro, Sermão Expositivo, a pregação expositiva, melhor, que pregar é recontar a história da Bíblia em uma linguagem que as pessoas compreendam. Então, ler o texto bem, explicar esse texto e aplicar o texto. Nós falamos a semana passada acerca da boa exegese no sentido de conhecermos bem o texto que nós estamos lendo, mas ao mesmo tempo o seu contexto remoto e o seu contexto imediato. Em que ocasião Jesus está transmitindo essa mensagem? Quais são as pessoas envolvidas? Ele está falando com base em quê? Nós falamos um pouco acerca do Sermão do Monte, ou a Bem-aventurança, que começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7 no finalzinho. Então, todos esses textos envoltos, ou envolvidos dentro dessa leitura, estão se referindo ao Sermão do Monte. Então, nós precisamos compreender que a cada dia nós devemos pregar, então, esta palavra. E Paulo, ele alerta Timóteo que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então, nós estamos caminhando dentro de um princípio em que a oratória, polida, às vezes ouvida nos púlpitos, onde o próprio sermão parece ser o alvo, no que se diz, ele vai causar dentro dessa arte, essa admiração se o texto for ouvido e bem lido. Então, o perigo está sempre, nós precisamos também tomar cuidado com isso, em deixar a forma e o conteúdo substituir aquilo que deve ser a única preocupação. A única preocupação em nossas vidas como pregadores da palavra é que o evangelho deve ser proclamado através da fragilidade humana, mas acompanhado pela poderosa obra do Espírito Santo, de tal sorte em que as vidas sejam transformadas, por esse encontro do divino humano. Então, isso muitas vezes é difícil de ensinar, às vezes até um curso de homilética, mas permanece como uma verdadeira necessidade na pregação genuína cristã.
Então, eu quero que os meus queridos alunos e alunas entendam que pregar a palavra, ela vai ter esse objetivo de transmitir, né, o conteúdo, a palavra é o conteúdo da pregação e a autoridade do pregador. E nós precisamos refletir sempre que o pregador, dentro da homilética, nós estamos salientando, ele prepara o sermão, mas a mensagem é de Deus. Então eu fico aqui com mais esse tempo precioso com vocês. Aguardo todos vocês hoje às 19 horas, aqui no Templo da Igreja Presbiteriana Renovada, IPR Baianão. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha preparado, traga seu caderno, traga a sua caneta, seu lápis, sua Bíblia e vamos juntos nos aperfeiçoar e crescer diante da palavra do nosso Deus, para que sejamos arautos do Senhor, para que possamos pregar a cada dia a sua palavra com autoridade, com fidelidade, com autenticidade e, acima de tudo, sermos usados pelas mãos do Todo-Poderoso. Um bom dia a todos e aguardo vocês às 19 horas. Fiquem todos na paz.